Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E esse é um vídeo extra do canal. Ele foi gravado há cerca de uns 2 anos, quando o canal ainda tinha outro nome, e eu resolvi trazê-lo de volta porque eu acho que esse projeto ele é muito lindo. É uma ideia de reciclagem de lata de pêssego para decoração de Páscoa. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. E a primeira coisa a fazer é preparar essa lata com 2 camadas de primer. E enquanto esse primer seca, nós vamos para a próxima etapa do projeto. E eu preparei 3 cascas de ovos para essa ideia. Lavei bem, deixei secar completamente e agora nós vamos ao trabalho. Eu vou preenchê-las com gesso e o preparo é super fácil. Basta ir acrescentando água aos poucos até atingir essa consistência aí que vocês estão vendo. E é nessa fase que eu aproveito para atingir o gesso. Eu vou deixar um ovinho natural, sem cor, e os outros 2 eu vou colorir com pigmento de tinta para a parede na cor marrom. A ideia é criar 2 tons diferentes, um bege mais claro e outro mais escuro, e para isso basta ajustar a quantidade de corante misturada ao gesso. Aqui vai uma dica valiosa: o gesso sempre clareia depois de seco. Então, para garantir a cor desejada no resultado final, deixe a mistura um tom mais escuro do que você quer alcançar. Esse truque faz toda a diferença. E para facilitar a montagem do nosso arranjo, mais tarde vocês vão entender, eu cortei um palitinho de madeira ao meio e vou encaixá-lo no ovinho. Está curtindo a ideia? Então mostre seu apoio ao canal. Curta e compartilhe esse vídeo para espalhar a inspiração. Deixe um comentário aqui embaixo, quero saber o que você achou. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Aqui você encontra vídeos novos toda quarta e sábado às 18 horas. Muito obrigada a todos que já fazem parte dessa comunidade incrível e se você chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E enquanto o gesso endurece, gente, nós vamos voltar para a decoração da lata. Ela já está totalmente seca. Aqui eu apliquei 2 camadas de primer e uma de tinta PVA branca. Eu já adiantei essa etapa para agilizar o processo. Agora eu vou fazer uma decopagem com essa gravura de coelho que eu imprimi numa impressora jato de tinta e impermeabilizei com um verniz spray. É bem fácil de fazer e eu já ensinei esse processo aqui no canal. Eu fiz essa decopagem com cola branca comum, mas vocês podem usar a cola da sua preferência. Com um pincel de cerdas duras já hidratado, eu vou fazer um sombreamento na lata usando a tinta PVA ocre ouro. Com pouca tinta no pincel, isso é muito importante, eu aplico a cor nas bordas da lata, ao redor da gravura e nas ranhuras da lata, utilizando movimentos que lembram uma escovação, desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Com a tinta PVA sépia, eu completo o sombreamento, escurecendo algumas partes da lata e trazendo um ar mais vintage à peça.
Depois que essa pintura secou, eu finalizei com verniz fosco. A lata já está pronta e agora nós vamos finalizar os ovinhos. Aqui eu já tenho 2 prontos, eu retirei as cascas, lixei e deixei um para mostrar para vocês como retirar essas cascas. Eu vou fazer isso com um estilete e é bem fácil. E aí eu resolvi dar um charme maior a esses ovos pintando umas bolinhas nele. Isso mesmo, vão ficar muito lindos. E vai ser da seguinte forma: o ovo branco vai ter bolinhas com a tinta PVA castanho claro. Já o ovo bege escuro vai ser bolinhas com tinta PVA branca. E o ovo bege claro, bolinhas com tinta PVA ocre e ouro. Mas vocês podem ficar tranquilos que todo o material vai estar na descrição desse vídeo. E enquanto os ovos secam, vamos para o último item do nosso arranjo, que são as orelhas de coelho. Eu fiz um molde, como vocês podem ver aí, e vou cortar 4 pedaços de feltro com essas medidas. E depois eu vou cortar 2 pedaços de uma outra cor deste molde menor. Eu vou fazer uma orelha igual a essa daí. Eu vou unir 2 partes das maiores com cola quente, mas vocês também podem costurar. Eu optei por usar a cola quente porque eu sei que muitas pessoas não têm máquina de costura em casa ou não têm muita habilidade com costura à mão. Por isso, eu escolhi mostrar a forma mais fácil de fazer. Eu não vou colar toda a volta do feltro, eu vou deixar um espaço para passar a armação de arame que vai dentro. Eu não sei dizer exatamente a numeração desse arame, pois ele é uma sobra de material de construção que eu tinha por aqui. Mas o ideal é que seja um arame fácil de modelar com as mãos, como eu estou fazendo aí.
Agora é só colocar a armação de arame dentro da orelha e finalizar a colagem com cola quente. Aproveito também para colar a peça menor de feltro. E para dar um acabamento especial, eu faço um sombreamento com as tintas PVA. Na parte externa da orelha eu utilizo castanho claro e na parte interna a cor sépia. E agora é só diversão. Vamos juntar todas as peças para montar o arranjo. E aqui vão alguns truques para facilitar a montagem. O primeiro é colocar 2 dedos de gesso no fundo da lata, pois os ovinhos eles ficaram pesados e a lata ela é muito leve. Isso dará mais estabilidade ao arranjo. Já o segundo truque é colocar um pedaço de isopor sobre esse gesso, para que todas as peças fiquem bem presas, deixando o arranjo mais firme. E o restante do espaço que sobrou na lata eu vou preencher com palha de madeira, os ovinhos e as orelhas. Lembra que eu falei que os palitinhos iam facilitar a montagem? Então, olha aí como ficou muito mais fácil. E eu sou tão apaixonada nesse projeto que aqui tá ele 2 anos depois, e do mesmo jeitinho que estava no dia em que eu fiz. Ficou lindo demais, eu acho que ficou muito delicado, eu amo de verdade essa combinação de cores. Caso queiram reproduzir esse projeto em casa, todos os materiais estarão na descrição desse vídeo. Me digam o que acharam ou o que fariam diferente. Eu espero que essa ideia tenha inspirado vocês a colocarem a mão na massa por aí. Um beijo grande para quem ficou até aqui e fiquem com Deus.